Boa tarde, meus amores! Vamos começar nossa aula com o nosso hino. Atenção! E ele vai começar e a gente vai cantar, tá bom? O caminho da gente, um colégio que ensina a sonhar, ousadia e coragem pra vida. Eu aprendo aqui nesse lugar, desafio seu nome de estudo, invente barreiras, transforma. Um colégio que aponta o futuro, com talento me faz vencedor. Um colégio que aponta o futuro, com talento me faz vencedor. Eu sou o desafio, meu colégio esse aqui é o lugar. Eu sou o desafio, meu colégio extensão do meu lar. Eu sou o desafio, meu colégio esse aqui é o lugar. Eu sou o desafio, meu colégio extensão do meu lar. Amizade, respeito e carinho, compromisso e dedicação, atributos que falam a mente e conquistam o meu coração. Desafios eu levo no peito, ensinam meu dia eu estiver. Meu colégio de ti não esqueço, berço de altruísmo e fé. Meu colégio de ti não esqueço, berço de altruísmo e fé. Eu sou o desafio, meu colégio esse aqui é o lugar. Eu sou o desafio, meu colégio extensão do meu lar. Eu sou o desafio, meu colégio esse aqui é o lugar. Eu sou o desafio, meu colégio extensão do meu lar. E assim a gente começa a nossa aula de geografia, falando de convivência, de coisas boas, de tudo que tem. Então, como é uma revisão que a gente vai fazer bem legal sobre os grupos, as diferenças entre os grupos, a convivência, que é importante, a colaboração dos grupos e lidando com os conflitos. Tudo isso a gente já estudou, mas agora a gente vai fazer uma revisão, abrange todos esses assuntos e fazer uma tarefinha, ó, da hora. Então, gente, ó, o respeito é a chave que abre a porta da boa convivência com as pessoas ao seu redor. Então, essa frase é de Rafael Camilo da Silva. A tia conseguiu lá no Google. E aí, eu acho que é verdade. Então, com respeito, a gente consegue muita coisa. Fazer amizade, conservar, viver bem onde a gente chega. E tem que ser recíproco, né? Você tem que respeitar e ser respeitado. Essa convivência, ela só vai enriquecer e aumentar, se houver respeito, né? Aí a gente vai começar lá na página, que é o primeiro assunto. Eu tinha deixado, viu, gente? Mas eu fui tirar, ó. Os grupos. Então, nós vivemos em diversos grupos, né? Eu tenho o grupo da minha família, que sou eu, meu esposo, minhas filhas. Mas tem o grupo familiar, que é o todo. São os meus irmãos, meus sobrinhos, meus afilhados, meus tios, meus primos, minhas primas. Então, o grupo familiar, esse é o nosso primeiro grupo, que a gente nasce e convive nesse primeiro grupo. Existem outros grupos que a gente pode conviver, que a gente convive. Eu vou querer o segundo grupo, que é aquele que a gente convive, que conhece, que cresce, que adquire conhecimento. O grupo é o grupo escolar, né? A gente faz diversas amizades, aprende diversas coisas e cresce arranjando uma amizade que vai para a vida toda, né? Então, segundo grupo, grupo escolar. Mas tem outros grupos. Quem joga futebol, grupo do esporte, do futebol, grupo do balé, o grupo da catequese, né? Quem faz catecismo, o grupo religioso. Temos o grupo de dança, se faz alguma dança a não ser balé. Então, são diversos grupos. Grupo da brincadeira, que você brinca ali no bairro, né? Então, são diversos. Grupo da vizinhança, familiar, escolar e diversos grupos.
que a gente vai responder lá na frente. Então, aqui, ó, mostra assim, o grupo de amigos e o grupo escolar. É isso? Aí eu também falei, vamos também sobre sozinho ou em grupo. Então, existem diversas atividades que eu consigo fazer sozinha, né? Como é preparar uma aula, dar uma aula, organizar uma casa. Muitas atividades eu consigo fazer sozinha. A gente vai lembrando à medida que for respondendo. Mas também existem outras atividades que eu só posso fazer em grupo, que é melhor fazer em grupo, que é legal fazer em grupo. Se aprende mais, se diverte. É como a atividade da escola, né? Que a professora faz em grupo. Vocês, além de estar convivendo, aprendendo com o pensamento, a troca de ideia do outro, você ainda está convivendo, né? Está fortalecendo a amizade. Então, isso é muito importante. Convivência em grupo e as atividades que a gente faz em grupo. Como a gente consegue avançar e melhor fica, né? Quando a gente trabalha em grupo, quando a gente faz em grupo. Imagine que eu vou fazer um trabalho com vários cartazes e tem várias partes que precisa ser dividida e cada um falar. E eu não encontrar ninguém e fizer sozinho, vai ficar legal? Não fica, né? Cada um fazendo a sua parte, fazendo um trabalho em grupo, vai enriquecer, vai melhorar. E são atividades que a gente só faz em... Aí eu digo assim, vou dançar quadrilha. Eu posso dançar quadrilha só? Tem que ser um grupo, né? Eu tenho que ter um par e vários pares para se formar uma quadrilha. São atividades que a gente faz em grupo. Se eu for jogar dominó ou for jogar futebol, jogar sozinha, boto um goleiro lá e eu jogando sozinha com quem? Não é legal, né? Esse jogo foi feito para jogar em grupo. E aí, e as atividades que você faz só? Tem atividade de casa, tem brincar com videogame, assistir TV, diversas outras atividades que você também faz sozinho. E aqui, ó, mostra, escovar os dentes, você precisa de alguém para escovar seus dentes? Não, é atividade que você faz sozinho. Para estudar, você estuda só e também você pode fazer em grupo. Lanchar, você pode fazer sozinho, né? Cada um faz o seu lanche sozinho. E aí, a gente vai falar sobre essas atividades. Temos atividades que fazemos sozinhos e temos atividades que fazemos em grupos, não é? Então, ao preencher o quadro, que a tia vai mostrar na estante, vocês vão observar que é muito importante a gente trabalhar em grupo, como é importante a gente trabalhar sozinho. As atividades, né? E o outro tema também são os grupos. Os grupos são diferentes. Eu tenho o grupo do colégio e tenho o grupo da vizinhança. Eles são iguais? Não, né? Os amigos são diferentes, o espaço é diferente. Se eu tenho um amigo no futebol e um amigo do catecismo, é igual? As mesmas coisas que eu faço lá no futebol em grupo, eu faço na catequese? Não. Então, os grupos, eles são diferentes. Em cada grupo, as pessoas são diferentes, cada uma com sua habilidade, cada uma contribui lá no grupo com a sua habilidade, com o melhor que você tem, não é? Com respeito, com a prática da pintura, do escrever, do falar, do brincar. Todas as habilidades são inseridas lá na hora que você está no grupo e tudo fica melhor, não é verdade? Aí aqui temos, ó, grupos de amigos. Além da família, como eu já disse, que é o nosso primeiro grupo, existem diversos grupos. E para participar desses muitos grupos, o que é que eu preciso fazer? Como é que eu preciso? Eu preciso mudar como eu sou? Não, mas eu preciso ser mais compreensível, ter empatia, respeito acima de tudo para conviver no grupo e contribuir com o que eu sei. Se uma das habilidades minhas na hora da brincadeira é segurar a corda, então eu vou começar segurando a corda e quem tiver habilidade para pular, vai pular. E aí vai, se divide conforme cada brincadeira, né? Aí num grupo de trabalhadores tem um caminhão para descarregar. Um tem habilidade para ficar parado, só direcionando, o outro tem habilidade para segurar no meio, e aí todos trabalhando em grupo, realiza a tarefa, conforme o horário, tudo direitinho, por conta da união, da convivência que é boa e do respeito mútuo, não é?
Temos aqui, ó, também um quadro de grupos de amigas de idosos. Elas estão jogando boliche. Além de fazer bem, né, ó, aqui, ó. Além de fazer bem, viver em grupo é muito bom. É saudável, né? Viver sozinho, você vai ficar triste. Você não vai realizar suas brincadeiras, você não vai sorrir. Mas você estando em grupo, você brinca, você sorri, você relaxa. Ajuda bastante, não é verdade? E aqui, ó, temos brincadeiras e atividades que são diferentes das nossas. Um grupo de crianças indígenas. Elas brincam com plantas ao ar livre, de corda, que é uma brincadeira que a gente também brinca. Tá aqui, ó, arrastando a caixa, que a gente também brinca. Eles brincam de... Eu vou lembrar o nomezinho da brincadeira, que ele bota o colega no ombro e eles ficam se empurrando e quem derruba a primeira dupla vence. Lá na frente a gente vai ver. Então são grupos diferentes, com brincadeiras diferentes, com culturas diferentes, mas que a gente aprende e gosta e faz, né? Essas brincadeiras mesmo que o índio faz, a gente costuma fazer. Eu mesmo fazia muito, quando eu estava brincando na piscina, quando eu era menor, com meus primos. E eu queria ficar com ele no ombro porque eu achava que era mais forte para derrubar a outra dupla. E dava certo. Então, como eu disse, que para conviver, o importante é o respeito. Então, conviver é importante por quê? A criança que convive com sua família, na escola, com os amigos, é importante que ela cresça aprendendo a trocar ideias saudáveis, respeitar o próximo, né? Essa convivência também permite a troca de experiências e conhecimentos. Por isso é um direito de todas as crianças ter abrigo, lembra? Conviver com as pessoas, né? Estudar, porque aí ela vai conviver. Já pensou se toda criança ficasse estudando sozinha em casa? A gente tá agora por conta da pandemia, mas a gente não tá só, né? Mas tem criança que estuda sozinha, não vai à escola, não convive. Então ela não cresce culturalmente, ela pouco adquire conhecimento, porque ela tá convivendo sozinha. E conviver com o outro é muito bom. É um direito que assiste a todo mundo, a toda criança. Porém, nem sempre são respeitados, né? Tem criança que a mãe proíbe ou dificulta ela estudar e conviver em outros grupos por conta da distância. Ela mora bem no interiorzinho, distante de tudo, e ela vive sem conviver, somente com o único grupo que é da família. E aí, os direitos da criança, não é? Criança não tem que estar na rua vendendo bala, nos sinais vendendo bala, na feira carregando. Criança tem que estar na escola. Criança não trabalha. Criança estuda, não é? E aí, ó, no que eu vou falando, eu vou começar a explicar. Vou só virar aqui um pouquinho. Então, como a tia pediu lá, caderninho, né? Vamos fazer o cabeçalho. Temos aqui, Petrolina, 21 de julho de 2000, Colégio Desafio Sistema de Ensino, turma, 3º ano, da tia Cris Amaro, prazer de Geografia. E aí, tudo que a gente tá vendo hoje, a gente já estudou. Estamos o quê? Revisando. E aí eu vou falar sobre a colaboração e o respeito às diferenças. Eu convivo com várias pessoas de alturas diferentes, de comportamentos diferentes, de cor de pele diferente, de textura de cabelo e cor diferente. Mas todas são diferentes, mas todas devem ser respeitadas, devem ter o mesmo respeito. Então somos diferentes, sim, mas iguais perante a Deus. Então não é porque meu vizinho é mais escuro que a minha cor, ou a situação financeira dele é mais que a minha, que ele é diferente, que eu possa destratar, que eu possa desrespeitar. O respeito, como eu já disse, é tudo. Então, quando a gente fala de respeito e colaboração às diferenças, é como eu posso colaborar com um grupo, se tivesse próximo à minha casa um grupo de indígenas,
E como eu podia colaborar? Indo até ele, ajudando, explicando alguma coisa que ele não saiba da minha língua, aprendendo com ele. Então, as diferenças, elas não devem distanciar o ser humano. Ela tem que juntar, a gente tem que saber conviver com as diferenças, né? Aqui mostra duas diferenças, tem a imagem 1 e a imagem 2, ó. Vocês estão vendo? Que aqui diz que são crianças indígenas brincando na lama e a outra são crianças que estão estudando música, estão no orquestra. Um mundo totalmente diferente. Mas a criança que está brincando na lama, ela tem o mesmo direito de estudar, de viver em sociedade, em grupo, como essas crianças. Tanto ela como ela. Né? Aí, ó, sabemos que para viver em grupo, as pessoas têm que se unir, têm que pensar, têm que entender o outro para poder ajudar, para poder conseguir ajuda. A gente precisa ser empático, a gente precisa entender o outro, aprender a ouvir, aprender a falar na hora certa, aprender a até dizer a verdade quando alguém precisa ouvir, mas saber falar. E tudo isso une os grupos. Então, colabora para que esse grupo fique unido. Aqui tem um grupo do circo solene. Tá vendo? Como um depende do outro para que um número aconteça. É como na nossa casa. Somos os pivôs, né? Somos um dos como é que diz? Vou deixar pivôs mesmo. Como se fosse uma das colunas, não é? Dentro da minha família. Para eu conviver bem, eu tenho que saber respeitar. E um pouquinho que eu faço com um pouquinho do outro, a gente termina fazendo tudo certo e conforme seja, né? Porque, olha, não adianta eu conviver em grupo, querer algo e não fazer por onde aquele algo aconteça. Oi, eu sou o Diego. O que você gosta de comer durante o recreio? Eu gosto de comer doces, frutas e hambúrguer. Na semana passada, houve um problema na fila da cantina da escola. Aprendendo a seguir regras para conviver melhor. Durante o recreio da escola, havia uma fila para comprar algo de comer. Havia muita gente, a fila era muito longa. Enquanto esperava, Nicolas entrou na frente do Beto na fila. Ele ficou com muita raiva. Gritou com Nicolas e eles começaram a brigar. Você acha que Nicolas poderia ter feito algo diferente? Vamos ver. Nicolas poderia ficar no final da fila, esperando sua vez assim como todos. Assim ninguém brigaria e todos estariam contentes. Você tem direito a viver uma vida livre de violência. Trate os seus colegas com respeito. Você gostou da história de hoje? Não perca as histórias dos pequenos cidadãos. Nos vemos em breve! Então, gente, como a tia estava dizendo, como é importante conviver bem e fazer amizade, atribuindo respeito, carinho, atenção, empatia, saber ouvir e falar sempre na hora certa. Então, eu quero que vocês copiem agora, tá bom? E eu vou... Faz o cabeçalho, dá um stop, copia todo ele. Depois, faz a primeira questão. Faz a segunda. Deixa 3 linhas para cada resposta. E no caso da espinha de peixe e da tempestade de ideias, o espaço é maior, tá bom? Faz aí o terceiro. Dá sempre stop, faz
até o primeiro, dá stop, escreve todo. Salta a linha, desenha, depois vem pro segundo, dá o stop, vai pro terceiro. Aí, vem para o quarta questão. Estão vendo direitinho a quarta questão? Dá stop, faz a quinta. Dá stop, faz a sexta. Tá bom? E aí tá a nossa atividade de geografia. Respondam. Tá bem legalzinha essa revisão, tá bom? Sempre pausa para fazer, sempre deixa espaço para responder. Tem dúvida, além das explicações, vai no livro. Lá no roteiro tem as páginas, tá bom? Vou deixar vocês com a foto das perguntas, caso vocês queiram. Beijinho. Tchau, meus amores.